Homens ousados correm riscos. É o tema do capítulo 7 do nosso livro Homens Ousados, e estou chegando aqui para te contar que está muito especial. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa história no capítulo 7 de alguns homens ousados que eles correram riscos de vida para poder levar o evangelho em lugares remotos. Aqui conta a história de um senhor que mora na República de Fiji. É um lugar povoado por muitas ilhas e eles tiveram uma conversão, um encontro com Deus e resolveram compartilhar esse encontro em todos os lugares que eles pudessem dentro do seu país. E eles acabam se deparando com uma tribo que era muito violenta, e ela não aceitava visitantes, nem a polícia gostaria de ir lá. Mas dois jovens, eles oram, jejuam, pedem direção de Deus para levar o evangelho, correndo o risco de terem as suas vidas ceifadas lá por esses habitantes dessas tribos. Eles estiveram na tribo, quando para chegar lá tiveram que acessar por canoa, também subir montanhas, várias adversidades. E ao chegar lá, a primeira coisa que acontece com eles são capturados, são levados para um lugar onde eles não sabem o que vai acontecer com eles. Eles serão mortos, né? Ficaram lá presos. Aí descobrem que o chefe da tribo está muito doente, está morrendo. E eles falam, através de intérpretes, aos guardas lá, esses que estavam aprisionando eles, que eles tinham um Deus que levou eles ali, que poderia curar o chefe da tribo. E eles tiveram a permissão para ir até aonde estava o chefe da tribo na sua tenda lá. E chegando lá, eles começaram a contar, falar sobre Deus, falar sobre Jesus. E esse chefe, ele aceita a palavra e ele se converte e aceita Jesus. E diz que a partir daquele momento, né, Jesus era tudo na vida dele. Jesus era o Salvador, que a partir daquele momento ele iria seguir a Jesus. E os jovens ficam muito felizes e saem dali comemorando, alegres. Mas algumas horas depois, esse chefe morre e os habitantes lá da tribo, eles ficam muito bravos e dizem que aqueles jovens tinham levado o Deus que matou o seu chefe, e vão de atrás dele, mas não encontram eles, e voltam tristes, magoados, até que algum tempo depois, quando eles já estavam com os preparativos da cerimônia para de despedida desse chefe, o chefe acorda e começa a falar. E esse chefe começa a falar e conta para eles, enquanto ele estava ali dormindo, porque não estava morto, será? E esse chefe começa a contar então para os habitantes da tribo que ele esteve num lugar lindo e encontrou um homem chamado Moisés e outro homem chamado Elias. Homens o qual esses jovens nem tinham mencionado. E ele finaliza dizendo que a partir daquele dia, o Deus desses missionários seriam o Deus do povo dele. E depois disso, mais de 90% dos vilarejos que são territórios dessa tribo têm igrejas cristãs até hoje. Então é isso que homens ousados devem fazer. Devem correr riscos pelo que a gente carrega. A gente deve correr riscos, não ficar com medo de agir. Na nossa vida, a gente vai correr riscos. E isso é da nossa natureza. Se esses jovens não tivessem ido e corrido esse risco, se eles não tivessem ido hoje, pode ser que hoje essas tribos nem nunca tivessem ouvido falar sobre Jesus. Mas com essa atitude deles, eles hoje podem ter acesso ao evangelho.
E se nós trouxermos isso para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ter essa mentalidade que a gente deve correr riscos, que nós não devemos ficar acuados com medo, mas se nós estamos com um propósito certo, um propósito com princípios certos, nós podemos ir adiante, nós podemos levar isso adiante sem medo e correr riscos, mesmo que a gente sofra, mas nunca deixar que o medo nos domine e nos paralise. Mais adiante ele vai fazer essa ligação de correr riscos com o tempo, que nós precisamos saber também as estações do tempo para nós tomarmos as nossas decisões, para as nossas ações. E ele fala que existem dois tipos de tempos, o Cronos e o Kairos. O Kairos, que é o tempo de Deus, que é a dimensão onde nós não compreendemos ainda, e também esse tempo Cronos, que é o tempo medido por relógios, computadores, e que vem sido contado já através da história. Nós devemos levar em conta o tempo de Deus para todas as coisas nas nossas vidas, e que ele não é o mesmo tempo do Cronos. Muitas vezes a gente se apressa em tomar algumas decisões ou corre riscos que não era necessário nós corrermos. E dessa forma, seria melhor nós esperarmos o tempo de Deus para nós tomarmos as nossas decisões em cada atitude que nós tivermos. Nós sabemos que se aquilo ali não está acontecendo agora, é porque não é tempo ainda, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E ele explica muitas as passagens aqui no livro que falam sobre esse tempo de Deus, esse tempo das coisas, o tempo como Deus age, que esse tempo como Deus age não é o mesmo tempo como nós agimos ou que nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Também vai abordar que nós devemos ter uma noção dos tempos, tudo que acontece na nossa vida. Dessa maneira, nós não estaríamos correndo os riscos desnecessários. Ele vai dar alguns passos aqui que eu vou contar para vocês, para que a gente consiga desenvolver essa noção do tempo e como nós identificarmos ações que nós devemos ter. Então, ele vai falar sobre examine a sua vida. Quais são os meus sonhos e quanto eu estou para alcançá-los? Qual a realidade da minha vida? Avalie o ponto que você realmente se encontra e não se compare com outras pessoas. Nós não podemos nos comparar com outros homens passando por tempos diferentes e querer achar que o tempo dessa pessoa é o mesmo que o meu. Seja cheio do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós adquirimos um discernimento que vem por parte dele. Ele compara aqui com uma mãe, que uma mãe sempre sabe se o filho está dizendo alguma mentira, se está fazendo alguma coisa errada. As mães têm esse discernimento e o Espírito Santo vai nos dar o mesmo. O Espírito Santo vai nos dar discernimento também para tomar decisões em nossas vidas, para as ações que nós devemos ter sejam as corretas, e é através do Espírito Santo. E eu vou ler para vocês aqui uma parte que está lá em Abacuque. Subi até um local elevado para ter perspectiva. Assim, desse lugar posso escrever a visão e podemos correr a toda velocidade ao alvo. Está lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, parafraseado aqui pelo autor. O Espírito Santo nos dá essa perspectiva elevada e isso nos ajuda muito em nossas vidas. Eu posso dizer por mim, porque depois que eu dei liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida, eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira. E sempre que eu me deparava com algum problema, eu buscava a ajuda de Deus. Deus me dava uma nova visão de como eu poderia resolver aquilo e alternativas que o Espírito Santo vai te dar para saídas também que ele vai te dar para algumas situações onde você humanamente não conseguiria alcançar essa visão
privilegiada. O terceiro é fidelidade. Seja fiel a Deus, mesmo que as coisas não estejam dando certo. Não desista se alguma coisa deu errada. Seja fiel a Deus, não abandone Deus. Às vezes nós nos irritamos, temos a nossa paciência com Deus porque as coisas estão dando errado. Mas a gente nos mantendo fiéis a Ele, a recompensa está ali adiante. E às vezes a gente está quase alcançando, mas desistimos. Aqui diz que quando somos fiéis durante a fase que vivemos, essa fidelidade produz grandeza de vida. E essa fidelidade nos momentos ruins vai nos trazer um testemunho edificante para vidas de pessoas que vão passar por aquilo ali. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá livremente. No livro de Tiago diz: peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria livremente. Deus quer nos ajudar e nos dar sabedoria. É só a gente pedir, é simples. Quinto, pense, reflita, planeje e depois age. Nos diz aqui para que nós, além de pensarmos, planejarmos, nós refletirmos sobre algum projeto ou alguma decisão, mas a gente haja. Não fique em cima do muro, não fique só no planejamento, mas coloque aquilo em prática. E Teddy Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos, fala: no momento de crise, a melhor coisa a fazer é tomar a decisão correta. E a pior coisa a fazer é não tomar decisão alguma. Então tome uma decisão, tome uma posição para aquilo que você está precisando. Concentre-se nos princípios e não nas condições. Concentre-se nos princípios de Deus, que Deus colocou na sua vida, e não nas condições. Nunca tome uma decisão em desespero. O melhor a fazer é seguir os princípios e nunca nós negociarmos eles. Bernardinho, o famoso técnico de voleibol, fala isso aí no livro dele, que os princípios são inegociáveis. As condições nós podemos até negociar, mas os princípios nunca. Essas condições estiverem favoráveis para você, levante muros na sua vida, fortaleça a sua vida, o seu entorno, para que quando as condições forem desfavoráveis, você não se perca. E nos momentos que você está forte, se fortaleça mais, use estratégias para, se você está com alguma dificuldade na vida, com algum pecado, fazendo alguma coisa errada, que às vezes você consegue largar aquilo na sua vida quando você está forte, mas aí quando enfraquece, cai de novo naquele erro. Peça ajuda para amigos, peça oração quando você estiver bem, para aqueles tempos difíceis você conseguir resistir. E o sétimo e último é: estabeleça a sua trajetória. Ele nos fala que nós devemos tomar a decisão, estabelecer essa trajetória e não desviar dela, não retroceder, porque Deus vai nos dar todas as ferramentas que nós precisamos para aquela fase da nossa vida. Vai com fé na sua trajetória e Deus vai te dar tudo que você precisa. O nosso Deus é aquele Deus que libertou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que deu a força extraordinária a Sansão. Ele vai suprir todas as necessidades que você tem. Se você está tomando uma decisão baseada nos princípios dele, baseada no propósito e na vontade dele, Deus vai te auxiliar. Vai com fé e não desista. Descanse na graça divina e comece a agir com ousadia.